A faixa de Gaza está mais uma vez no epicentro de um conflito de guerra com Israel. Gaza tem sido o centro de conflitos em diversas ocasiões desde o século passado. Por quê? O que aconteceu antes? A seguir apresentamos algumas informações para conhecer a história recente deste local. A história de Gaza é extremamente longa. Era uma base egípcia, uma cidade real para os filisteus e o local onde morreu o herói hebreu Sansão. Apesar de ser um território pequeno, com 40 quilômetros de comprimento e 11 quilômetros de largura, é um dos locais mais disputados da história. Compreender a questão geopolítica do Oriente Médio exige uma visão ampla da história da região e passa necessariamente pelo conhecimento da fundação do Estado de Israel. Se a existência do Estado de Israel atual é recente, a independência data de 1948, sua história é muito mais longa e se confunde com o do povo judeu e de seus antepassados, os hebreus, da antiguidade. Pode-se aceitar que ela tenha começado com os patriarcas bíblicos, como Abraão, seu filho Isaque e seu neto Jacó, a quem, segundo Gênesis, primeiro livro da Bíblia, Deus chamou de Israel. O nome de Israel se estendeu a uma estreita faixa de terra onde viviam os descendentes de Jacó, cerca de 2000 anos antes de Cristo. Por se tratar de um local que constitui uma ponte natural entre a Ásia, a África e a Europa. A região foi sempre disputada e, da antiguidade até meados do século XX, os grandes impérios ali se impuseram: egípcios, assírios, babilônicos, persas, gregos, romanos, bizantinos, árabes, turcos e ingleses. Todas essas invasões resultaram na dispersão dos judeus pelo mundo, em especial a partir de 70 d.C., quando este povo promoveu uma grande rebelião contra o domínio romano. As legiões de Roma reprimiram duramente a revolta e incendiaram o Templo de Jerusalém, um símbolo da unidade política e religiosa hebraica. Somente uma parte do muro exterior continua de pé até hoje, constituindo um grande monumento religioso do judaísmo. De qualquer modo, mesmo dispersos, sem um território que os abrigasse, os judeus conseguiram se manter como um povo ou uma nação, devido ao imenso apego às suas tradições religiosas e culturais, além de uma esperança, ainda que remota, de um dia retornar a Israel, a terra prometida pelo próprio Criador eterno. Em 2000 anos de exílio, os judeus sempre constituíram minorias em outros países, sendo constantemente discriminados e perseguidos. O cristianismo, após tornar-se a religião oficial do Império Romano, contribuiu bastante para isso, retirando a culpa da crucificação de Jesus, que pesava sobre Roma, e atribuindo-a aos judeus, que passaram a ser vistos como os assassinos de Cristo. Não é difícil imaginar o que lhes aconteceu durante a Idade Média ou a Contra-Reforma, quando a Igreja Católica imperava. Em meados do século XIX, a maior parte dos judeus se encontrava nos países da Europa Oriental, como a Polônia, a Lituânia, a Hungria e a Rússia. Nessa época, a antiga Israel era uma província do Império Turco, denominada Palestina. Ao mesmo tempo, uma onda de nacionalismo atingia a Europa com a unificação da Itália e da Alemanha. Desenvolveu-se então, também entre os judeus, um movimento nacionalista que se orientava pela ideia de recriar uma nação judaica no território de sua pátria ancestral. O movimento recebeu o nome de sionismo, que se origina de Sion, a antiga designação de uma colina de Jerusalém, que passou a denominar esta mesma cidade, bem como a própria Israel. Na Basileia Suíça, em 1897, teve lugar o primeiro Congresso Sionista. O objetivo era obter um documento conhecido internacionalmente, que legitimasse o conhecimento dos judeus na terra dos seus ancestrais, agora conhecida como Palestina. As comunidades judaicas
da Europa Ocidental, ricas e bem integradas às nações onde estavam, contribuíram para levar o projeto adiante. Milionários judeus doaram dinheiro para se comprarem terras dos proprietários árabes da região. Embora se tratasse de uma área de pântanos e desertos, muitos jovens judeus da Europa Oriental se dispuseram a colonizá-la para escapar às perseguições e à falta de perspectivas nos países onde viviam. Na nova, antiga pátria, adotaram o velho idioma hebraico como língua comum. No começo não houve oposição ao projeto por parte dos árabes, que vendiam os terrenos e conviviam pacificamente com os seus compradores. Assim, novas levas de imigrantes judeus foram chegando à Palestina entre 1904 e 1914. A eclosão da Primeira Guerra Mundial alterou o equilíbrio da região e comprometeu as relações entre árabes e judeus, que já chegaram ao número de 60 mil. Devido ao petróleo, que já se transformara em uma fonte essencial de energia para o mundo, o Oriente Médio tornou-se foco de disputa entre as grandes potências envolvidas no conflito. O controle do petróleo poderia assegurar a vitória de uma das partes em guerra. Para enfrentar os seus inimigos alemães e turcos, a Inglaterra armou os árabes. E com o fim da Primeira Guerra, o Império Britânico, vitorioso, impôs o seu poder em todo o Oriente Médio. Seu domínio foi marcado pelo desenvolvimento da economia e da infraestrutura da região, ferrovias, rodovias, sistemas de abastecimentos de água, etc., atraindo novas levas de imigrantes judeus. Em 1931, eles já eram cerca de 170 mil e suas colônias agrícolas progrediram, assim como suas cidades, Jerusalém, Tel Aviv e Haifa, onde se construíram fábricas, escolas e hospitais. Naquele momento, a relação entre árabes e judeus já tinha piorado. A elite árabe não via com bons olhos os ideais democráticos judaicos, nem a modernização social que eles promoviam. Líderes de comunidades árabes da Palestina passaram a incitar o seu povo contra os judeus. Então vieram as primeiras agressões. Os ingleses, a princípio, mantiveram-se omissos. Depois, para preservar seus interesses petrolíferos, procuraram agradar os árabes, limitando a imigração de judeus e a compra de terras na Palestina. Por sua vez, para se defenderem, os judeus criaram um exército em 1920, que defendeu o povo judeu até a independência de Israel, 28 anos depois. E veio a Segunda Guerra Mundial, que gerou uma nova reviravolta no Oriente Médio. Fascistas italianos e nazistas alemães apoiaram os árabes com armas e dinheiro para combater os ingleses e os judeus. E os judeus, apesar da posição hostil da Inglaterra, alinharam-se a ela em combate ao inimigo comum. Entretanto, em 1942, quando circularam notícias dos campos de extermínio na Europa, uma outra reviravolta aconteceu. Grupos judeus passaram a enfrentar tanto árabes quanto britânicos. Então o exército judeu passou a trabalhar pelo fim do mandato britânico na Palestina, bem como criou um serviço de imigração ilegal para Israel. Com o fim da Segunda Guerra, as organizações judaicas passaram a resgatar os que escaparam do Holocausto e a embarcá-los clandestinamente para Israel. A Inglaterra tentou impedir o desembarque dos refugiados, um dos episódios mais vergonhosos da sua história. Afinal, tratava-se dos sobreviventes de um dos mais cruéis massacres da história. Quando a ONU propusesse uma solução de consenso, a Inglaterra abriria mão do seu mandato na Palestina. Então, em abril de 1947, um comitê especial das Nações Unidas propôs a partilha da Palestina em um estado judeu com cerca de 650 mil habitantes e um estado árabe palestino com o dobro dessa população. A 14 de maio de 1948, 6 horas antes do término oficial do mandato britânico, Davi Ben-Gurion, que seria o primeiro governante israelense, leu a Declaração de Independência de Israel. Os Estados Unidos, a União Soviética, as potências do pós-guerra reconheceram rapidamente o novo Estado. Porém, já no dia seguinte à independência, as lideranças árabes, tanto os que moravam na Palestina
enquanto 7 países árabes não aceitaram e declararam guerra contra Israel assim que o país proclamou sua independência. Os árabes se uniram para atacar Israel. Os judeus resistiram e venceram seus adversários. E na guerra contra os árabes, Israel conquistou 78% do antigo território palestino, 22% a mais do que previa o plano de partilha da ONU para alojar a população árabe. Em 1949, foi firmado o primeiro acordo de paz entre os árabes e o Estado de Israel, já reconhecido pela comunidade internacional, inclusive o Brasil. Infelizmente, a paz e a convivência harmoniosa entre os povos da região não teve continuidade até hoje, assim como o Estado palestino não foi criado. De meados do século XX até o início do século XXI, a história de Israel e do Oriente Médio é marcada por tantos problemas e conflitos que constitui uma nova epopeia, quase tão longa quanto a dos 5.000 anos anteriores. Hoje, Jerusalém está sob o controle de Israel, que a considera sua capital, e Belém sob o controle dos palestinos. A verdade é que 7 décadas depois, a disputa territorial continua, ditando a realidade entre israelenses e palestinos, influenciando na geopolítica do Oriente Médio e do mundo. Tudo porque os árabes não aceitam a existência do Estado de Israel.